advogado e com a advogada Marisa Saad como um núcleo jurídico, mas o Felipe não é advogado. Não é? Bem, E quando chegou na análise final, olha, retiraram os dois, tá certo? E o Felipe continuou. Então essa é a realidade que nós temos. É né? importante de ressaltar aqui para vocês que o ponto principal aqui da defesa do Felipe é que esse documento que atribuem ao Felipe, ele simplesmente não existe. Ele não existe. Não existe. Ele não existe. Ele foi uma ficção criada pelo delator Mauro Cid. Essa ficção que ele criou, ele mesmo diz que não tem provas. Se não tem prova, se não tem essa materialidade, como que hoje essa acusação foi recebida contra o Felipe Martins? E acrescento mais. Então Se não nós é os tivéssemos- considerantes, porque os considerantes se nós estão na tivéssemos- denúncia. Se nós tivéssemos os dados de geolocalização que são de conhecimento do Ministério Público, da Polícia Federal e também do Supremo Tribunal Federal, porque no dia 24 de outubro de 2023 houve a decisão da relatoria quebrando os direitos fundamentais de Felipe, e esses dados foram enviados pela TIM E pelo Uber. e pelo Uber. Esses dados iriam confrontar com as datas, com as 5 datas descritas na denúncia, que são colocadas e atribuídas a Felipe Martins de reuniões e participações. Por isso que o dia de hoje não poderia ter existido sem esses dados de geolocalização. É Mas os importante- considerantes estão na denúncia. Não é isso Exato, mas as que palavras- ele leu e que dá base para o decreto de realização de novas eleições? Mas esse não existe em documento nenhum, porque esse documento não existe. Apenas as palavras do Mauro Cid. Mauro Cid. Apenas. Tem na denúncia? Não Mas tem. tem, a denúncia transcreve no depoimento do general Freire Gomes, o delegado falou, foi esse documento, foi e onde você foi encontrado? Que eu disse na citação oral, ninguém teve a curiosidade de perguntar para o Mauro Cid, Mauro Cid, como é que esse documento foi parar no seu celular? Quem produziu? Onde ele diz, olha, foi do computador do Felipe Martins. Só que todos os instrumentos de trabalho do Felipe Martins foram apreendidos e não tem nada nos computadores do Felipe Martins. Entendeu? Então essa é a questão. Doutor Sebastião, então a gente tem aqui uma alegação da defesa de que esse documento não existe. Diante do que se deu aqui com a defesa do ministro Alexandre de Moraes, que há uma minuta de golpe, qual é a avaliação que os senhores fazem nesse momento e uma expectativa aí para a conclusão desse julgamento? Não, primeiro nós vamos entrar com o embargo de declaração e distribuir memorial para todos os demais ministros, para eles verificarem que está recebendo a denúncia com base em um documento que é de outra pessoa. Essa que é a situação que nós temos que colocar. E outra coisa, Sebastião, é importante ressaltar que nem a minuta do Anderson Torres e nem o documento encontrado com o Mauro Cid prevê prisão. Nada. Nenhuma delas. Dessas duas encontradas. Ele diz, olha, foi coberta a parte. Foi coberta a parte. Bom, mas e onde está a prova da materialidade? Não tem. Não existe. Porque, e o indício de autoria seria uma ligação até o Felipe. Vejam, vocês estiveram presentes aqui o julgamento todo. Qual é o momento em que aparece alguma conversa onde o Felipe é citado, ainda que colateralmente? Ninguém fala. Se o papel do Felipe é tão importante, tão crucial para a elaboração, é o mentor intelectual de alguma coisa, como que ninguém menciona, o Felipe fulano fez isso aqui, combinou. o Felipe não existe em parte nenhuma dos autos. É importante que vocês vejam isso e percebam. Tudo que foi colocado aqui é baseado apenas contra o Felipe, baseia-se tão somente na delação do Mauro Cid. A própria palavra do ministro Alexandre de Moraes foi a palavra apenas do delator não pode servir, né? Muito bem. Só que, senhor ministro, não foi corroborado contra o Felipe nenhuma prova. Nada. Vocês estiveram ali o tempo todo. Qual prova faz ligação ao Felipe Martins, que encaixa, que fala assim, Felipe Martins aqui é citado por alguma coisa? Não, sempre é citação de terceiro. Do Mauro Cid, o depoimento do Freire Gomes, que no voto do ministro ele omitiu mais uma vez a palavra possivelmente, ou seja, uma dúvida, falou por alto. Possivelmente ele estava, possivelmente ele leu, e possivelmente era aquele documento. E aí, com base nisso, né, com uma dúvida, recebem a denúncia contra o nosso cliente, que absolutamente sai daqui com a tranquilidade dos inocentes, mas mais uma vez frustrados justamente por Você essa censurou o caso injustiça. contra ele Mas que demorou eu 30 tenho- segundos na hora que começou o processo. Mas eu tenho uma esperança, porque todos os ministros falaram que durante a produção, que todos os advogados, todas as defesas terão a oportunidade
de defender os clientes em plenitude, apresentando o ministro Flávio Dino, falou até formar o seu próprio quadro, né, o seu próprio recorte. Então, eu estou, como disse a ministra Carmen Lúcia agora, que todos nós temos que agir de boa fé, no conjunto, a sua fala final, eu estou acreditando nessa palavra de todos os ministros que disseram hoje que a defesa terá a plenitude, que nós podemos apresentar nossas provas. E a primeira prova que é necessária para o Felipe Martins é a geolocalização. Isso não existe, gente. Nós pedimos na primeira instância, a TIM diz, olha, não entrego porque para o ministro Alexandre de Moraes. Entramos com um procedimento judicial em primeira instância, o juiz, o Ricardo entrou lá no Paraná, o juiz disse, não, remeto para o ministro Alexandre de Moraes. Aí nós chegamos ao ministro Alexandre de Moraes, dizendo, ministro, olha, a minha geolocalização eu tenho direito. Não, isso daí a Procuradoria não colocou na denúncia, mas a Procuradoria não pode escolher uma prova dessa natureza que exclui a pessoa de uma ação penal da gravidade que está sendo colocada por Felipe Martins. E vocês todos estavam aqui e viram que contra diversos acusados foi apresentada a geolocalização como elemento de prova. Sim. Tudo bem, nós aceitamos esse elemento de prova. Contudo, contra o Felipe Martins, a delação do Mauro Cid, apenas um registro